Lamentações 3, fica nele aí, porque eu não vou lê-lo todo, porque é muito grande. Então eu vou fazer igual eu fazia com o Apocalipse, né? Vou destrinchando algumas coisas para não ficar muito pesado. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã de domingo, te louvando, te engrandecendo. Nós não viemos aqui, Senhor amado, para viver um evangelho dentro da igreja, não. É lá fora, perdoando o inimigo, pregando o evangelho, chorando, Senhor amado, andando a segunda milha, perdoando 490 num dia só. Nós fomos chamados, Deus amado, para viver na rocha, como disse o louvor. E a rocha é fazer a vontade de Deus, é viver na palavra. Por isso, Senhor, nos abençoa nesta manhã, que eu suma e o Senhor apareça, que eu consiga trazer para este local, mediante o Teu Espírito, a transcendência de Deus, a presença nele nesse lugar, porque a mensagem tem que trazer a presença de Deus para o lugar. Senhor, que o Senhor me use para trazer Tua presença no coração de cada um. Em nome de Jesus, amém, Pai. Bem, queridos, o livro de Lamentações 3, ele tem algumas observações que eu queria fazer com vocês. Na verdade, o livro de Lamentações é escrito por Jeremias, que era chamado profeta chorão, né? Jeremias foi chamado para pregar durante 40 anos e ninguém se arrependeu, né? Era chamado profeta chorão, apaixonado por uma mulher, apaixonado pela noiva, e Deus chama ele então para o ministério, e ele tem que abrir mão daquele relacionamento para pregar um povo de coração duro, né? E aí, especificamente que nós estamos vendo, vamos ver hoje, é a terceira leva. Todo mundo sabe que todo mundo que frequenta a escola dominical, todo mundo que frequenta a escola dominical sabe que a conquista da Babilônia e Israel teve 3 etapas, certo? A primeira etapa foi em 605, né? Depois 597, e a última, com a qual está dentro do contexto que nós vamos ler, em 586. Mas teve uma razão para Nabucodonosor vir e tomar novamente essa cidade. Por quê? Porque o rei Zedequias havia se rebelado contra a Babilônia. Ele transporta a primeira leva, a segunda, coloca o rei Zedequias ali. Só que em algum momento Zedequias faz acordo com o Egito. Ele quer se rebelar contra a Babilônia. Aí eles vêm e desce o sarrafo. E Jeremias, isso em 586. E Jeremias, então, quando chega, vê a cidade devastada, a cidade destruída, pessoas morrendo de fome, pessoas sofrendo profundamente, sem água. A fome era tão grande que as mães combinavam de uma matar o filho para comer, e depois a outra matava o seu para comer. As crianças iam morrer mesmo, a situação estava caótica. E eles então permitem que um filho morra, depois o outro morra. E uma coisa que a gente observa, qual foi a razão pela qual Deus entregou Judá, para os babilônios, foi porque 100 e poucos anos antes, a Síria já havia destruído Israel, as 10 tribos do norte. Havia destruído por causa do pecado. E Judá, ao invés de observar o erro deles, continuam adorando outros deuses, colocando imagem dentro do templo, sacrificando crianças para outros deuses, vivendo promiscuidade, tendo relações com jugo desigual entre as outras nações. E Judá havia observado toda a queda de Israel, e agora continua fazendo as mesmas coisas, e pior ainda, nesse interstício de 40 anos, Jeremias está pregando: olha, se arrependam, vocês estão pervertendo o direito dos justos, os juízes aceitam suborno. Nada diferente de hoje em dia não, né? Sabe, a coisa está complicada, vocês precisam do arrependimento. E o que a dança das cadeiras. Então, o que acontece? Deus, então, depois de 40 anos, sabe o que é?
sabe, alguém que aprontou com você, você vai lá, avisa a primeira vez e desiste, né? Deus manteve o profeta pregando 40 anos para que ele se arrependesse. E eles de coração duro, gananciosos, idólatras. E aí na terceira leva, quando Zedequias se rebela contra Nabucodonosor, toda essa catástrofe acontece. E tem alguns dados interessantes, né? O primeiro templo é destruído em 7 de agosto de 586. 7 de agosto de 586. E o templo, a segunda destruição do templo, né, que foi o templo reconstruído por Herodes, acontece em 9 de agosto de 70 depois de Cristo. O mês de agosto dizem que é do desgosto. Então os 2 templos foram destruídos no mês de agosto. Isso é superstição, tá, gente? O tema dessa manhã é separados para uma missão. Vendo todo esse contexto, vendo todas essas situações, nós olhamos para o livro de Lamentações de Jeremias. Nós olhamos para o livro de Lamentações de Jeremias. Quem tem a Bíblia revista e corrigida vai ver isso muito fácil. Vem as primeiras letras do alfabeto grego, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, né? Tá aí. Porque, na verdade, naquela época havia tradição oral. E um acróstico, todo mundo sabe o que é acróstico? É você escrever palavras com o início de uma letra. Amor, alegria, M, mansidão. O acróstico tem um efeito mnemônico muito bom. O que é um efeito mnemônico? De memorização. Ajuda você a memorizar. Naquela época a tradição era oral. Então eles usavam o início do alfabeto hebraico, que tem 22 palavras, para poder absorver e gravar mais rápido. Amém? Então, são 5 capítulos. 4 capítulos, os primeiros 4 capítulos, nós vemos algumas figuras de linguagem. A primeira é uma viúva chorando. É como se a mulher tivesse perdido o marido e não tivesse agora como se sustentar. Então, todo o capítulo 1, a metáfora de uma viúva chorando a perda do seu marido. O segundo capítulo é uma mulher chorando porque ela havia sido estuprada. Você imagine a dor e a lamentação de alguém, de uma pessoa que foi estuprada. Né? É a figura de linguagem que é utilizada em Lamentações. O terceiro capítulo, eles já reconhecem que Deus foi misericordioso e não destruiu tudo, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Totalmente. Deus podia ter dizimado como dizimou as 10 tribos, mas Deus manteve ali um remanescente. Até mesmo porque Jesus viria da tribo de Judá. O quarto é um poema lírico. Todo mundo sabe que é poema lírico, amém? Não. Quem falou não? Não? Fala a verdade. Gostei, João. Agora tu é verdadeiro. Lírico é porque é para ser cantado, colocado uma música e tocado com lira. Amém? Então é um poema lírico. O quarto, então, é um profeta chorando aos pés do juiz Jeová. É eles reconhecendo que eles erraram e agora buscando o socorro do Senhor. E o quinto, é um suplicante ao Senhor, sabendo que eles são miseráveis e pecadores, que eles haviam errado com Deus. Então essas 5 figuras estão ali em Lamentações. Bem, falando isso agora, nós vamos caminhar agora para as implicações de todo o contexto de Lamentações. O que Deus nos ensina com a história do cerco de Judá? Observamos 3 etapas nesse texto. Primeiro, Jeremias descreve a circunstância dolorosa que Judá vivia. Do verso 1, lê o versículo 1, por favor. Eu sou o homem que viu a aflição, pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro
e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos, como pedras lavradas, fez tortuosa as minhas verdades. Então Jeremias está descrevendo a situação que eles estão vivendo ali. Né? Ele se abate, poxa, você olha o teu povo, um povo que você pregou, você avisou, você exortou, você admoestou, mas eles continuaram com a dura cerviz. E aí o que aconteceu? Tomaram a decisão de continuar fazendo as mesmas coisas. E o preço veio. O preço veio. E agora eles estão vivendo desse contexto que eu disse para vocês. Fome, miséria, morte, perda dos entes queridos. O pecado na nossa vida sempre gera desgraça. O pecado na nossa vida sempre gera desgraça. E o orgulho é o maior e o mais eficiente instrumento do diabo para fazer você pecar. O pecado tem destruído vidas. Basta você olhar como está a nossa sociedade. São mortes, assaltos. Amém? Eu não acredito que a educação e o dinheiro resolva tudo. Não acredito. Porque o pecado é inerente ao homem. Há pouco tempo nós vimos um advogado, né, jogar, acho que a esposa dele, bióloga, do 3º andar, formados com dinheiro, viajavam. Resolveu o problema, a educação? A outra esposa do dono da York, sei lá o nome daquele macarrão, matou, esquartejou e colocou na mala. Tinha problema de dinheiro? De cultura? O pecado está no coração do homem. Ajuda, abre portas, mas não resolve o problema da humanidade. Não resolve. O único que resolve é o poder da santificação do Espírito Santo quando nós cremos em Jesus. Aí o pecado arrefece. Ele é dominado. Já não somos mais escravos dele. E aí, outra coisa, ele tem a impressão de que Deus o espreita como leão, de tocaia e um urso pronto para atacar. Verso 10 e 11. Fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou-me meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Você já teve essa impressão? Essa impressão aqui é do medo. O medo do amanhã. Quantas pessoas hoje não conseguem descansar nos seus dias? A Bíblia diz, basta cada dia o seu, mas a nossa mente está sempre ou no futuro ou no passado, se preocupando excessivamente com a aposentadoria, excessivamente com a velhice, excessivamente com o amanhã, ou hipotecando o seu passado, lembrando dos tempos que foi bom, lembrando dos momentos maravilhosos, mas o presente que é para ser vivido, está fora, está out. E aí o medo domina. E é assim que Jeremias está sentindo. Ele está sentindo aquele pavor. É como se tivesse um leão espreitando ele ali fora. Um urso pronto para atacar. Você já passou por esse sentimento? Que alguma coisa a qualquer momento vai acontecer de errado. Que alguma coisa a qualquer momento vai destruir o que você tem. Você já percebeu isso? É como se fosse um pavor. E é isso que Jeremias está sentindo. Ele está com medo da vida. Quantas pessoas não estão com medo de viver? Quantas pessoas não têm medo da vida? E o medo é incredulidade, você sabe disso. Não o medo saudável que nos previne de não passar no meio do tiroteio, mas aquele medo de ir para a vida. Porque desconfia, porque diz, o Senhor não vai me sustentar lá, o Senhor não vai me guardar. E Jeremias, nesse momento, depois de toda essa destruição, é natural que ele sinta isso. O medo do leão traçar. Por isso que a gente tem que voltar, e ele vai fazer isso lá na frente, trazer à memória o que me dá. Eu não sei o que está na tua cabeça. Morte, perda, perdas, doenças, angústias. Tu não resolve nada. O único que pode trabalhar por você é Jesus. Amém. Glória a Deus. E quando eu falo isso, não é slogan, não é
é de verdade. Só Ele pode entrar e mudar qualquer circunstância. A gente só faz besteira. O ser humano onde encosta, ele destrói. A única coisa que ele é bom é em tecnologia. Porque em relacionamento, em tentar acertar as coisas, ele é péssimo, ele piora. Por isso que meu casamento não é sustentado pela minha sabedoria. Meu casamento é sustentado pelas minhas orações ao Senhor. Por isso que essa igreja não é sustentada no que eu faço. Porque se fosse sustentada no que eu faço, já não estava mais ninguém sentado. É sustentada pelo poder de Deus, que eu digo para ele, dá-me o que tu pede. Como dizia Agostinho, dá-me o que tu pede. Mas eu não consigo perdoar, dá-me o que tu pedes. Se eu estou pedindo e eu não consigo, é justamente para eu te pedir. Glória a Deus. A verdade, a relação de Deus é como um 8, né, que é o infinito. O Senhor pede para a gente fazer uma coisa, a gente diz que não consegue, aí volta e pede para Ele. E aí ele, Senhor, me ajuda a perdoar, eu não consigo. Volta e pede a Ele. Porque a gente está estudando isso na escola dominical. O que o perdão faz? O que a falta de perdão faz? Corta as tuas orações com Deus. Você vai orar e Deus não vai te atender. É simplesmente assim. Porque a gente faz aquela oração do hipócrita. Perdoai-me, seu Pai nosso que está... Perdoai-me como eu tenho perdoado. Como tu tem perdoado? Como tu tem perdoado? Condicionalmente? É assim que Deus te perdoa, condicionalmente? Todo dia tu pede misericórdia a Deus porque tu peca. A gente está estudando na escola dominical, a gente acha sempre que o outro magoa a gente, mas a gente nunca magoa ninguém, né? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A gente magoa muitas vezes conscientemente e inconscientemente. Vocês sabem a diferença do significado para o significante? Quem sabe a diferença do significado para o significante? Significado, eu olho para uma situação e digo, isso significa isso. O significante, eu olho para uma situação e digo assim, isso significa isso para mim. Então a leitura que cada um faz de uma situação é subjetiva. Às vezes você acha que não magoou, mas o significante da pessoa machucou. E Jesus fala lá de maneira hercúlea. Ele diz o quê? Se teu irmão pecar contra ti, perdoa quantas vezes? 70 vezes 7. Eu não acho que uma pessoa que faça 70 vezes 7 vai vir... Na terceira vez acho que não pede mais perdão. Mas a palavra diz para estar junto. Porque ele só vai fazer de novo se eu estiver junto. Se eu não estiver junto, ele não vai fazer 60 vezes 7. Eu estou errado ou estou mentindo? Ele só vai... Mas isso é difícil para o crente. O crente fala assim, não, perdoei, mas estou longe. Não é assim o crente, que é sua desculpinha farrapo? Mas a Bíblia diz não, 70 vezes 7 num dia só. Significa que depois daquilo que a pessoa fez comigo, eu estou do lado dela. Cauteloso e tal, mas eu não dei as costas. Senão não faz de novo. Ah, mas eu não consigo. Os apóstolos também não conseguiram. Eles dizem, se é assim, então aumenta a nossa fé. Então você está sem fé, pede a Deus mais fé. Amém? Sua vida se tornara como fel de amargura e alvos de suas flechas de sofrimento. Olha as metáforas aqui. Versículo 12. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez-me como entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Você está cheio? Você está satisfeito de amargura? Você está com a barriga cheia de amargura? Fartou-me de amargura. Sabe que alguém está satisfeito de amargura? Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí no 21 ele diz o quê? Quero trazer à memória o que me dá a esperança. Às vezes existem excelentes gerentes de lojas, excelentes gerentes de empresa, mas muita gente não sabe gerenciar o seu emocional, não sabe gerenciar os seus pensamentos. Por isso que Provérbios, Salomão vai dizer o quê? Melhor
é aquele que se domina do que aquele que conquista uma cidade. E domínio próprio é fruto do Espírito. Se não tem domínio próprio, não tem o Espírito. Quem tem Espírito dá fruto. Quem não dá fruto não tem Espírito. Entendeu? Aleluia. 2. Apesar de toda circunstância, o profeta conhece o caráter de Deus. Sua esperança retorna ao meditar no caráter de Deus. Ele medita no caráter de Deus. 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele está meditando no caráter de Deus. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Aí no 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, porque as suas misericórdias não têm, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ele se recorda que Deus é fiel. Ele se recorda que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Deus não é como a gente perdoa e não esquece. A palavra do Senhor diz que Ele lança onde nossos pecados? Não diz bem assim, mas a gente parafraseia, né, Wallace? No mar do esquecimento. E lá é proibido pescar. Nesse mar, ninguém pode ir de barquinho lá e de escuna pescar. Tem muita gente que está querendo trazer à tona nossos erros. Muita gente que quer ficar lembrando a gente dos nossos erros, mas não se lembra deles. Jeremias sabia que a misericórdia do Senhor era a causa de não sermos consumidos. Ele sabia que apesar de Deus ter disciplinado, porque Deus disciplina quem? Se você não teve disciplina na tua vida, Hebreus diz que tu não é filho, tu é o quê? Bastardo. Porque filho que é filho é disciplinado. Pai que não disciplina seu filho é um frouxo, um covarde e um banana. Não estou dizendo espancar, não estou dizendo, mas disciplinar, aprender a dizer não. Ver se quando dá um chulepe, se for necessário. Né? Então nós precisamos entender que Deus não tem esse humanismo, esse tato, esse mimimi. Deus não é politicamente correto. Deus, quando tem que fazer, faz. Ele disciplina. Ele matou Ananias e Safira depois da cruz. Depois da cruz. Como foi cantado aqui, Deus continua justo, Deus continua misericordioso, Deus continua amoroso, porque os atributos dele não são como os nossos. Um dia a gente é justo, um dia a gente é amoroso, um dia a gente é irado. Deus não. Ele tem o conjunto da justiça e do amor caminhando junto. Caminhando junto. Dois, apesar de toda circunstância, o profeta conhece o caráter de Deus. A confiança é depositada integralmente em Deus quando Ele é a única coisa que nós temos. Quando Ele é a única coisa que nós temos. Versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz minha alma. Portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor. Portanto, me esperarei. Às vezes, enquanto a gente tem subterfúgio, dinheiro, contatos, amizades, a gente coloca Deus em segundo plano. A gente tenta resolver com a nossa mão. As coisas são resolvidas como eu... Então Deus nos leva a circunstâncias, presta atenção, a paredes. O Senhor levou Israel para estar de frente para o Mar Vermelho. Montanhas nas laterais. E atrás o exército de Faraó. Deus muitas vezes nos encurrala em situações que não temos poder de resolver. Aqui Jeremias não tem mais como fazer nada. Somos muito hábeis para resolver as coisas do nosso jeito, segundo a nossa ótica, com os nossos braços, com os nossos valores, com aquilo que a gente tem, mas Deus vai levar você um dia a encostar você na parede e você fala assim, se Deus não intervir, acabou. Por que Deus faz isso? Para que você aprenda a depender dele, não dos teus braços. A gente é muito hábil para tomar a decisão e depois pedir Deus para abençoar a decisão. A gente primeiro tem que buscar Deus para tomar a decisão depois. Mas isso é só para crente. Quem não é crente não consegue. Porque não confia.
Confiar em Deus é um atributo daqueles que receberam a fidelidade, porque a fidelidade é um atributo comunicável. Não perfeitamente, não é um atributo comunicável perfeito, mas nós podemos ser fiéis e fiéis. Porque também é fruto do Espírito, amor, alegria, paz, fidelidade. Então eu posso ser fiel com você. As pessoas muitas vezes, elas estão tão escambrinhadas que elas usam um texto fora do contexto, né? Quando diz lá, maldito o homem que confia no homem, não é isso? Aí você fala assim, eu não posso confiar em ninguém. Não, aquilo está falando que Israel estava tentando buscar socorro no Egito, confiando no braço do Egito. Não está falando de relacionamentos. Falhar todo mundo falha. Mas aqui está falando de quê? De fidelidade. Deus é o Deus que muitas vezes nos encosta na parede para que a gente saiba que Ele é fiel. Cara, e a gente entra no desespero nesse momento. A gente começa a procurar dar o nosso jeitinho, a gente começa a buscar ajuda, a gente fica igual um maluco, mas a gente não entra no nosso quarto, fecha a porta e clama ao Senhor. Porque somos ansiosos, porque duvidamos de Deus. Ansiedade é dúvida. Jesus brigou com os discípulos dele. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha os pássaros. Porque a dúvida, a incredulidade é falta de pensar. Aí ele começa a botar o povo para pensar. Olha os pássaros. Olha os lírios do campo. Ele bota eles para pensar. Deus veste eles. Deus alimenta eles, Ele vai alimentar você também. Ele nos faz pensar. Na hora da tribulação, a tendência é o instinto dominar e a gente não raciocinar mais. Mas é nessa hora que a gente tem que vir para a palavra, tem que trazer à memória o que dá esperança, lembrar dos feitos do Senhor. Eu comecei uma nova série, quem quiser assinar o nosso canal do YouTube, é Comunidade Presbiteriana do Evangelho Integral. Se você quiser colocar lá e fazer partícipe do nosso canal, você vai receber os meus testemunhos de vida. Eu coloquei o primeiro lá, alguém já viu? Eu coloquei no princípio que Deus abriu uma porta para minha esposa no outro país. E eu coloquei esse testemunho. Tem muito testemunho. Eu acho que eu não vou sair dos testemunhos, que é muito. E esses testemunhos, o que Deus fez no passado é para lembrar você no presente que Ele é fiel. É para isso que Ele faz. Para que você saiba que Ele está naquela situação que você imaginou nunca mais sair. Deus foi fiel e te tirou. E Ele vai fazer o mesmo agora. Amém. Então, faz o que Jesus mandou fazer, pensa. Olha os lírios do campo, olha os pássaros, olha o que Ele fez no passado. Olha, Ele foi fiel. E Ele continua fiel hoje. Amém. Ele é galardoador dos que o buscam. Olha o versículo 24 e 25. A minha porção, Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o... Bom é quem? Para quem faz o quê? É o Senhor. Busca. Guarda a sua alma nele. Vou repetir aquilo que eu tenho repetido aqui quase 2 meses. Deus não abençoa quem precisa. Se fosse assim, não tinha mais necessidade no mundo nem na igreja. Deus não abençoa quem precisa. Deus abençoa quem busca. Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o coração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então virei e sararei a sua terra. Buscar-me-eis e me acharei. Batei e abre-se-vos-á. Deus não abençoa a quem precisa. Ele é soberano, pode fazê-lo, mas a regra dele é abençoar quem o busca, quem chora, quem clama, quem crê, quem se entrega, quem entra no quarto, quem bate, quem busca, quem pede. Agora, aqueles que ficam tentando resolver as coisas com as suas mãos, não ora para fazer nada, não espera a voz de Deus, Deus não abençoa a quem precisa, Deus não se comove com as suas necessidades. Ele vai te dar o básico, que é promessa dele. Mas se você quiser o extraordinário de Deus, você vai ter que jejuar. Você vai ter que orar. Você quer mortificar esse pecado da tua carne?
Você quer mortificar esse pecado da tua carne? Começa a jejuar, sem aguinha, entra no radical de Deus. Moisés ficou 40 dias, você não fica 2. É uma cumilança no Ocidente. Abre mão. Outro dia eu vi uma menina, ela fez um jejum com 3 propósitos. Os 3 Deus atendeu. Todo dia, 6 horas da tarde, ela entrava em jejum sem água até o dia seguinte. 6 horas da tarde, bateu, entrei em jejum até o dia seguinte sem água. Às 3, não estou dizendo que vai ser assim com você, Deus pode responder 2, ele não é Aladim. Mas ele faz conforme ele quer. E presta atenção, respondeu aos 3 pedidos dela. Mas ela pagou, ela buscou, ela bateu, ela clamou. E é isso que ele está dizendo aqui. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Vida cristã não é preguiça, tem muito crente preguiçoso. Às vezes você não tem preguiça de vir aqui à igreja, mas tem preguiça de orar durante a semana, tem preguiça de ler a palavra durante a semana, tem preguiça de jejuar durante a semana, tem preguiça de interceder pelos irmãos durante a semana. Não pense esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre. Porque a fé vem por ouvir e praticar. Ouvir a palavra de Deus e praticar. Só ouvir ou simplesmente ouvinte? Eu não sei qual é o anjo do inferno que está impedindo da oração ser atendida na tua vida. Daniel disse que Deus atendeu a ele, mas o anjo barrou, o demônio barrou a bênção para chegar. Foi o arcanjo Miguel que veio para dissipar aquele principado e potestade. Mas o texto diz que Daniel buscou. Daniel orou. Desde o dia da oração, o ano que ele começou. Desde o dia da oração. Eu não sei o que está prendendo a tua bênção de acontecer. Eu não sei porque as portas estão fechadas. Eu não sei porque você está esperando e nunca acontece. Eu sei sim. Eu sei. Porque é a casta que só sai com oração e jejum. Amém. A casta na tua vida que está amarrada, que não sai, que Deus está te convidando para uma entrega maior a Ele, para que você o busque, jejue, clame, chore, bata. Peça a oração dos irmãos. A gente tem vários grupos ali no WhatsApp de oração por irmãos. A gente marca um horário do dia, todo mundo junto, ora lá, cada um na sua casa, a gente ora por um propósito. Porque Deus honra quem busca. Amém. E Jeremias sabia disso. Jeremias entendeu isso. Ele é galardoador dos que o buscam. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 6 já dizia isso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todo aquele que se aproxima dele deve crer que ele é galardoador dos que o buscam. 3 e último. Ainda tem mais um ponto. Devemos aprender a passar pelas lutas desde a mocidade. Versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assenta-te solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda ache esperança. Dê a face ao que te fere. Farte-se de afronta. Meu Deus, isso aqui para o crente hoje em dia tem um monte de pitbull. Farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não tem prazer em disciplinar e fazer isso, mas Ele tem que fazer para nosso crescimento. Ele tem que fazer para o nosso crescimento. Uma coisa que mudou muito em nossa igreja. Durante muito tempo a gente utilizou, e deve se utilizar, a imagem da igreja como terapia, como local terapêutico, né? Como um grande hospital. Amém, tá certo. Todo mundo aqui é doente, não tem um que não seja doente, pecador. Todos nós aqui somos. Mas, figuradamente na Bíblia, a metáfora que eles usam não é de hospital. É de quê? Exército. Paulo, quando vai falar de quê?
couraça da justiça, espada do Espírito, escudo da fé. Porque a gente está numa batalha. A gente está numa batalha. As igrejas estão pregando água com açúcar, vitória e que não sei o quê. Isso não é Bíblia. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado com muita luta. Sabe essa pessoa que você ama na tua família? Que ainda tu sabe que não nasceu de novo ainda? Que não dá o fruto do Espírito Santo? Porque a gente vê um convertido pelo fruto, né? A árvore, a jaca não pode dar o quê? Manga. Né? Nem a videira dá o quê? Cajá. Aquele que tem o Espírito Santo dá fruto do Espírito. Então é por aí que Paulo vai dizer, dentro daquele contexto que nem todo mundo diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, que você conhece a árvore pelo fruto. Bem, que é outra coisa que estão tentando mimizar aí. A Bíblia deixa claro para a gente observar os frutos. O que acontece? Aquela pessoa que você ama na sua casa, seu marido que não é convertido, sua esposa, seu filho, teu sobrinho, eles estão indo para o inferno. Sabe essa pessoa que tu ama? Esse bebê que acabou de nascer, o pecado natural nele está levando ele para o inferno. E sabe o que a gente está indo para a igreja fazer? Buscar vitória. Em vez de clamar, chorar, clamar ao Senhor para que nossos filhos, nossas filhas, nossos pais, nossas mães, nossos maridos não vão para o inferno. Você tem consciência do sofrimento que ele vai vivenciar na eternidade? Está preocupado com o quê? Se preocupa com isso, até clame, faz como a Mônica, orou 30 anos pelo marido dela, Patrício, 20 anos, depois 30 pelo filho dela, Agostinho, até ele se converter. Essa é a preocupação. Bruna, tua preocupação maior é ver o Pedro nos caminhos do Senhor. Minha preocupação maior é ver meus filhos, sabe, tendo iniciativa de buscar Deus, ler a palavra sozinho, orar sozinho. Aí, Senhor, tu já conquistou esse coração, tu já pegou esse coração. Enquanto a gente tiver que arrastar, eu não consigo entender isso. A igreja pregando vitória, bênção, correntinha, enquanto meus amados estão indo para o inferno. Não tem uma reunião de oração de família que a gente clama pelo filho, pela filha. Cara, a pessoa faz uma ferida, machuca, a gente quer tratar, a gente quer levar para o hospital, mas não está se importando que ele vai sofrer infinitamente mais do que essa feridinha no inferno. E inferno não é o ponto final, não. Inferno é só uma estação. Depois dali vai ser lançado no abismo, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem disse isso? Foi eu? Quem dera que tivesse sido eu. Quem dera. Mas é o Senhor que disse. Ele disse assim: não temas quem pode matar o corpo. Temas antes aquele que além de matar o corpo, pode lançar sua alma no inferno. Foi ele que disse.